Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo, em Jeremias capítulo 15, versículo 19. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Espero que o seu coração se abra para o Senhor e que deixe que Ele fale consigo. Quero falar da maior necessidade do nosso tempo, dos nossos dias, que é a necessidade de uma palavra profética. A Bíblia diz em Provérbios que não havendo profecia, o povo se corrompe, mas na multidão dos conselhos há a segurança e a bênção de Deus. Jeremias 15, 19 diz, portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu farei voltar e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Amém? Pode se sentar, por favor. Eu sei que esse texto é um texto profundo e com muitos contornos, não é? Que nós levaríamos aqui muito tempo para falar de cada detalhe e entrarmos no contexto desse texto. Mas eu quero chamar a sua atenção apenas para uma frase que está dentro desse texto. Coloca de novo para mim, por favor, não tira o texto. Coloca o versículo, por favor. Principalmente, o verso 19. Se separar o precioso daquilo que não presta, se você fizer isso, você será a minha boca. Há um desejo em Deus de ter pessoas que sejam a sua boca nesse tempo. Deus está atrás de homens e mulheres que falem seu nome. As próprias pessoas estão à espera de pessoas que lhes digam, que lhes oriente, que diga para eles qual caminho que eles devem tomar e qual decisão a tomar. Como falta hoje conselheiros, orientadores espirituais, pessoas que sejam boca de Deus para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo. Há um clamor no mundo, irmãos, que só quem tem ouvidos espirituais consegue ouvir o clamor de multidões de pessoas que clamam por uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de poder. E você tem essa palavra. Agora, veja bem, você não pode ser boca de Deus de qualquer maneira. Para se ser boca de Deus, você precisa saber separar o que é precioso daquilo que não presta. Saber fazer a diferença entre aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Agora, é claro, essa nossa peleja, esse falar em nome de Deus, ele envolve em muitas oposições. Coloca o verso 20 para mim. O verso 20 vai dizer algo interessante aqui. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Agora, olha o que ele diz na sequência, vai dizer o seguinte, eles lutarão contra você. Ou seja, o Senhor não nega que você terá objeções, que você terá dificuldade e que pessoas se levantarão contra você quando você decidir ser boca de Deus, ser resposta de Deus para o clamor das nações, para o clamor dos povos. E ele prossegue dizendo o seguinte, eles vão lutar contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo, para livrá-lo deles, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está conosco, irmãos. Não tenha medo, em nome de Jesus, de ser boca de Deus nesse tempo. Na Bíblia Sagrada, nós temos muitas passagens que falam a respeito do clamor dos povos em relação a uma voz profética que se levanta. Nós temos isso lá no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10, coloca para mim. Nós vemos aqui que Deus, ele se encontra com Moisés, junto àquela sarça ardente, e lhe conferiu um mandato. Qual era o mandato de Deus? Vá tirar o meu povo da terra do Egito. E aqui o texto vai dizer o quê? Então o Senhor continuou dizendo, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores.
conheço o sofrimento do meu povo, verso 8, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora venha, e eu enviarei você a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus fala com Moisés, e essa palavra, claro, também é para nós. Deus está chamando você, Deus está conclamando pessoas que venham e que sejam enviadas para levar a mensagem de esperança àqueles que estão clamando. Mas o que Moisés diz? Capítulo 4, versículo 10. Olha a resposta de Moisés para o Senhor. Capítulo 4, versículo 10. Isso aí, muito obrigado. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Verso 11. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Verso 12. Agora vá, e eu serei com o quê? Eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Eu vou ser com tua boca. Mas mesmo assim, Moisés, ele vai dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo. E Deus vai falar com Moisés: olha, eu vou enviar o teu irmão Arão para que esteja com você. Eu serei com a sua boca, Moisés, e com a boca de Arão. Eu vou falar através de vocês. Amém? Você está ouvindo a voz de Deus? Inúmeras vezes o Senhor provou o seu poder para Moisés. Muitas vezes você e eu já vimos o poder de Deus manifesto em nós. Quantos de vocês já presenciaram algum feito de Deus diante dos seus olhos? Você já viu Deus fazendo algo na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu casamento, na sua saúde? Você já presenciou isso? Moisés havia visto muitas coisas. Agora imagine a última que ele consegue ver: uma sarça pegando fogo. Mas ao invés dela se consumir, ela ficava mais verde. Ao invés dela ser destruída pelo fogo, ela não era destruída pelo fogo. E Deus então, ele envia Moisés. Antes de enviá-lo, ele mostra: olha, o que você tem na mão? Tem aqui uma vara, joga ela no chão, e a vara vira cobra. E ele diz assim: pega agora pela cauda. Ele pega, ela vira vara de novo. Não é? Então Deus faz sinais e prodígios para mostrar o seu poder, para mostrar que ele, Deus, estava com Moisés. Mas isso ele tem feito conosco também. Nós temos visto o poder de Deus, e mesmo assim nós achamos que não temos condição, não temos capacidade de fazer aquilo que o Senhor nos enviou a fazer, que é ser boca dele nesse tempo, não é? O Senhor promete estar com nossa boca, em falar através de nós. Amém? E os milagres que você já viveu, já presenciou, será o respaldo ou o pano de fundo da sua fé, quando você estiver diante de uma situação onde você tem que pronunciar a palavra de Deus, e há oposição, há adversidade, há adversários que não querem que você fale das coisas do Senhor e do amor do Senhor. Então, Moisés vai virar para Deus e vai continuar teimando com ele. O verso 13 desse capítulo 4 vai dizer: Senhor, envia aqueles que o Senhor quer enviar. Envia qualquer outra pessoa, mas eu não. Quantas vezes nós dizemos isso: Senhor, há muita gente mais preparada do que eu, há muitas pessoas que podem falar melhor do que eu, mas Deus está dizendo aqui: se fosse para enviar capacitados, Ele não estaria falando com você. Se Ele está falando com você, é porque Ele vai capacitar-te para a obra e para o trabalho e para o ministério e para aquilo que Ele quer te usar nesse tempo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E no verso 15, Deus vai falar algo interessante. Ele vai dizer assim, verso 15:
Isso aí, você falará com ele e lhe porá as palavras na boca dele quem? Na boca de Arão, e eu serei com a sua boca, Moisés, e eu serei com a boca de Arão, com a dele, e ensinarei a vocês o que vocês devem fazer, o que vocês devem pronunciar, aquilo que vocês devem falar. Então, ficou provado aqui, irmãos, que o único motivo, veja bem, porque isso aqui é muito importante que você observe isso. Talvez você ache que Deus não fala com você, ou que Deus não tem um propósito na sua vida, e eu venho te dizer que não importa quem você seja, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus tem um propósito na sua vida, e Deus quer usar a sua boca para falar. Porque se você não fizer, isso pode ser o entrave ou o impedimento de você entrar nos céus. Há muitas pessoas que perderão o direito de entrar nos céus porque recusam-se a ser boca de Deus nesse tempo. A única razão, isso ficou provado pelas Escrituras, que este foi o único motivo pelo qual Moisés deixou de entrar na terra prometida. O facto de não usar bem a sua boca. Uma língua indomável, irmãos, é algo terrível. Uma língua que não se deixa usar pelo Senhor é algo muito difícil, viu? E ele manteve esses lábios fracos, Moisés, até o final da sua vida. A gente pode ver isso em Salmo, no livro do Salmo 106, versículo 32, versículo 33, aonde Deus vai falar, o salmista vai falar aqui, que sucedeu mal a Moisés, que falou imprudentemente com seus lábios. O salmista vai dizer que o que impediu ele de entrar na terra prometida foi exatamente essa incapacidade de entender que Deus pode usar a sua boca para falar às pessoas, para levar a mensagem dele às pessoas. Estão aí, irmãos? Essa advertência é uma advertência poderosa para nós, nesses dias. Por quê? Porque uma grande multidão espera ouvir. Há muitas pessoas que estão clamando pelas ruas. Há muitas pessoas que estão esperando que alguém lhes diga algo, que você seja a boca de Deus para falar com eles. Amém? Então, nós temos aqui um grande homem de Deus, um homem de milagres, um homem de poder, um homem que verdadeiramente conhecia Deus. Ele teve só uma falha, e essa falha foi a causa dele não ter entrado na terra prometida. Agora, era uma falha tão grande que irritou Deus. O texto ali do capítulo 4 de Êxodo diz que Deus ficou irritado com Moisés. Ele ficou bravo com Moisés. Foi registrado isso. E isso foi registrado para benefício nosso, para que você possa entender que quando você deixa de ser boca de Deus, você está trazendo tristeza ao coração de Deus. Porque o mundo espera isso de você, e Deus espera isso de você. Pastor, mas que coisa complicada é essa, não é? Então, o Senhor espera que você aprenda com a lição de Moisés, de que você precisa ser bênção na vida das pessoas. Você precisa abençoar aqueles que estão à sua volta. Você pode dizer, o que eu tenho com a vida do outro? Ele que vive a vida como ele quiser. Irmão, não, senhor. Às vezes uma palavra sua pode mudar a vida de uma pessoa. Às vezes uma história da sua vida contada para alguém que está em aflição pode mudar o rumo da vida de alguém. Pode mudar, talvez a sua vida mesmo foi mudada por conta de alguém que chegou até você e falou talvez uma palavra até muito simples. Mas isso trouxe transformação à sua vida. Agora, esse princípio nós podemos vê-lo também no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20, nós temos um relato de Jesus aqui, que ele envia os seus discípulos, o texto vai dizer, como ovelhas para o meio de lobos, não é? E eles foram avisados e advertidos pelo Senhor de que eles seriam enviados como ovelha para o meio de lobo, eles enfrentariam oposições e dificuldades, mas o verso 19 vai dizer o seguinte: e quando entregarem vocês, não se preocupe quanto ao ou como, ou o que irão falar, porque naquela mesma hora lhes será concedido o que vocês devem dizer. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do vosso Pai, do Pai de vocês, é quem fala por meio de vocês. Se Deus nos envia, Ele nos capacita. Ele nos deu o Espírito Santo para que, através do poder do Espírito que está em nós,
Ao abrir da nossa boca, não seremos nós a falar, será Ele a falar por meio de nós. E isso será um impacto na vida das pessoas. Será algo muito poderoso, aleluia, aleluia. Eles não deveriam pregar o evangelho nem responder aos cristãos com suas próprias palavras. Nós não temos que responder às pessoas com a nossa própria palavra. Hoje tem inventado aí um outro evangelho, um evangelho que não é o evangelho de Cristo, um evangelho que maquia as coisas. Esse evangelho coach que está por aí é algo que maquia as coisas. Aí você pode perguntar qual é a diferença entre uma coisa e outra, entre o verdadeiro evangelho e esse falso evangelho que está aí. Eu te explico, usando aqui a ilustração que eu ouvi um pastor usando e eu achei muito interessante. Ele disse assim, olha, o evangelho coach, esse falso evangelho, ele é comparado a uma pessoa que entra, por exemplo, no IML, onde tem ali vários cadáveres, e ele tem que preparar um corpo para o sepultamento. Então, aquela pessoa teve um acidente ou teve alguma coisa que o danificou bastante. Esse evangelho coach é aquele que vai lá e faz uma maquiagem, ajeita a coisa, ajeita aquele corpo para o sepultamento. Mas ele não pode gerar vida naquele corpo que ali está. Ele simplesmente melhora a aparência daquilo que lá está. O verdadeiro evangelho é aquele que entra lá no IML, pega aquele corpo e diz, em nome de Jesus, levanta e anda. Essa é a diferença entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Mas nós gostamos do falso evangelho, aquele evangelho que maquia as coisas, mas que por trás esconde a verdadeira realidade da morte e da falta de vida, da frieza espiritual. O verdadeiro evangelho é aquele que muda pessoas, é aquele que pega alguém que está perdido e transforma em alguém que pode servir a sociedade, que pega uma prostituta, um drogado, alguém que está no crime e transforma a vida dele pelo poder do Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho. Agora, esse evangelho está na sua boca. Você pode dizer, pastor, mas aonde está esse evangelho? A Bíblia diz, Paulo falando, ele diz, olha, essa palavra não está longe de você, não está do outro lado do oceano, para você falar, quem me dera, está lá na minha igreja no Brasil. Lá sim a coisa acontecia, assim e assado. Eu vejo crentes falando isso. Que saudade que eu tenho da minha igreja lá do Brasil. Irmão, esse evangelho não está do lado de lá do oceano. Esse evangelho não está do lado de lá da morte, não está do outro lado, para você falar, que saudade que eu tenho daquele pastor, que ele falava, hoje o pastor não fala a verdade, aquele pastor que já está com o Senhor. O evangelho está na tua boca, irmão, no teu coração. A palavra de Deus diz que esta é a palavra da vida que pregamos, esse é o evangelho que nós pregamos. Aleluia, você não tem que esperar que isso venha do Oriente ou do Ocidente, está junto de você. Você carrega ele todos os dias nas suas mãos, é só vivê-lo. É só caminhar nele e vivê-lo para a glória do Senhor, aleluia. Agora, há outro incidente sobre essa questão de ser boca de Deus. O Espírito Santo, quando falou comigo, mexeu profundamente ao meu coração e trouxe uma nova luz sobre o Pentecostes, não é? Quando eu essa semana estava lendo o livro de Atos, estou estudando novamente o livro de Atos e tentando entender muita coisa que está ali, não é? E quando cheguei no capítulo 2, eu vi algo interessante aqui no capítulo 2. No dia de Pentecostes, diz o texto sagrado, que a esses discípulos, a esses 120 irmãos, foi-lhes concedido o que haviam de dizer. Aleluia. Eles receberam línguas como que de fogo e foi-lhes concedido o que deveriam dizer. Aleluia. Atos 2 e 4, coloca para mim aí. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E aí o Senhor começou a ministrar ao meu coração. O Espírito Santo começou a falar comigo. E ele disse, meu filho, naquele dia eu assumi o controle da boca daqueles 120 homens, daqueles 120 pessoas que estavam no cenáculo ali. Aleluia. E de maneira tal que eles não falavam por eles mesmos. Eles não falavam por eles mesmos, eles falavam segundo a orientação do Espírito Santo. O Espírito os enchia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora,
qual era a mensagem que o Espírito queria que eles transmitissem? Porque nós focamos na língua estranha, nós focamos na profecia, nós focamos nisso, focamos naquilo, mas o verdadeiro foco aqui está em que o Espírito Santo, ele uniu aquela gente para falar de uma só coisa. Versículo 11, coloca para mim, do capítulo 2. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Esses homens judeus estão perguntando, como é que nós estamos vendo eles falar? Eles estavam falando de quê? De negócio? De como ser mais rico? De como ter uma casa lá na praia? De como conquistar um terreno? De como comprar um carro? De como viver isso, como viver aquilo? Como ser bem-sucedido na vida? Não, eles estavam falando da grandeza de Deus. Então, quando o Espírito de Deus vem sobre a boca de alguém, vem sobre uma pessoa, ele só tem uma coisa a dizer a respeito das grandezas de Deus, do poder do Senhor. E eu fiquei maravilhado com isso, aleluia. As línguas estranhas não continham o centro do Pentecostes, não era o centro do Pentecostes. Antes, o centro do Pentecostes era a visão milagrosa de 120 pessoas falando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Falando, o Espírito falando através dele, glorificando a Deus. Aleluia. Era a glória dos discípulos de Cristo experimentando esse êxtase espiritual nas línguas estranhas, mas era o Espírito de Deus que estava sobre ele, trazendo essa glória, trazendo esse êxtase, trazendo esse poder e falando através deles. Aleluia. O Espírito poderia ter falado como quisesse, poderia ter falado em línguas antigas, que já não existe mais, poderia ter falado em línguas que existiam, poderia ter falado em língua dos anjos, em língua dos homens, o Espírito poderia falar com línguas conhecidas, com línguas desconhecidas, mas não estava aí a importância daquilo que o Espírito estava falando. Aleluia, não era o tipo de língua que eles estavam falando que era importante, mas era aquilo que eles estavam falando, a mensagem que eles estavam transmitindo. Aquilo que o Espírito estava usando eles para falar àquele povo, aleluia, era o Espírito Santo usando os lábios daqueles homens para falar da grandeza de Deus, aleluia. Como faz falta isso, irmão? Eu tenho orado a Deus por um novo Pentecostes, por um novo mover do Espírito Santo, por mover essa chuva que o Senhor falou, a chuva serode, a última chuva. Eu estou clamando por esta chuva cair sobre a igreja, sobre o povo de Deus, para que a gente seja a boca de Deus, para que as pessoas possam ouvir a mensagem do Senhor e serem salvas, serem libertadas, sejam tiradas do lugar onde estão, para viver numa nova dimensão de vida. Porque sem isso a gente não vai impactar o mundo, irmão. Eu falei aqui na sexta-feira que eu fui cortar o meu cabelo, e o rapaz que estava cortando o meu cabelo me fez uma pergunta. Ele disse: pastor, eu não consigo entender. Eu fui crente, estou desviado, fui crente lá no Brasil, e o meu estado é o estado que tem mais per capita, onde tem mais evangélicos em todo o Brasil. Mas o meu estado, ao mesmo tempo, é o estado mais violento do Brasil. Das 10 cidades mais violentas do Brasil, 5 estão no meu estado, incluindo a capital do estado. Por que o Evangelho não muda essas pessoas? O que está acontecendo com isso? Por que isso nós não conseguimos mudar pessoas, irmãos? Não conseguimos influenciar nem o nosso esposo ou nossa esposa. Não conseguimos influenciar nem as pessoas do nosso círculo mais íntimo. É triste. Há pessoas que estão morrendo de fome ao nosso lado, deitado na cama conosco, morrendo. Há pessoas que estão como os nossos filhos, sentados à mesa conosco, tomando um pequeno almoço, almoçando e jantando conosco e morrendo de fome espiritual, porque nós não temos capacidade de ser boca de Deus para eles. Estão aí? A mensagem hoje ela é pesada, mas eu quero que você aguente firminho aí. O clamor da minha alma é que o Espírito Santo tenha o controle da minha língua, o controle da minha boca, o controle das minhas palavras. Agora,
Como eu posso ter certeza de que Deus está falando através de mim? Como eu posso ter certeza de que sou boca de Deus? Ou como eu posso ser boca de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, para você ser boca de Deus, você tem que ter uma língua pura. Deus não fala através de língua contaminada, uma língua que glorifica a Deus aqui e fala mal do irmão ali. Essa não é a língua que Deus usa. Se você maldiz os homens e fala em nome de Deus, você não pode falar em nome de Deus. Você não tem esse direito de falar. O próprio profeta que nós lemos aqui, ele vai dizer, você, para ser a minha boca, você tem que saber fazer a diferença entre aquilo que é santo e o que é profano. Da sua boca não pode sair, Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for apta para instruir pessoas, para edificar. Se não edifica, não fala. Se há o menor tipo de contaminação em minha língua, então todo o meu corpo está contaminado. Não há luz em mim. Em Tiago 3:6 diz que a língua está entre os nossos membros e ela contamina o nosso corpo. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. São palavras terríveis. E não há essa coisa de você dizer, não, pastor, me desculpa, saiu sem querer. Diante de Deus não tem esse negócio de sem querer, não, irmão. O próprio Jesus vai dizer que do que está cheio o teu coração, é isso que a tua boca fala. Quando sai na boca, não saiu sem querer, já estava lá dentro do coração. Já estava lá. Nenhuma palavra sai inocentemente da nossa boca, não. Não. O próprio Cristo vai falar disso em Mateus 12:34. Ele vai dizer que o que a boca fala é que o coração está cheio. Ele vai dizer aos fariseus, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu só posso falar daquilo que transborda no meu coração. Se é Cristo, é Cristo. Se é as porcarias deste mundo, então é as porcarias deste mundo. O que dizemos não é acidental, é previsível. É previsível. Talvez não para você, mas para Deus é, porque Ele conhece o seu coração. Talvez não para mim, que não conheço o seu coração, mas para Deus é, Ele sabe do que está dentro do seu coração. Então, quando você abre a boca e diz determinadas coisas, você pode estar seguro de que o seu coração está cheio daquilo. Se é ira que você vai transbordar. Se é maledicência, é maledicência. Mas se são palavras boas, que edificam pessoas, vai sair da sua boca palavras que edificam, que ajudam, aleluia. Isso é sério, irmãos. Eu estou falando de algo sério. Eu poderia pregar outra mensagem aqui, maquiar coisas e dizer para você, está tudo bem, mas não está. Se você quer ser boca de Deus, tem que mudar suas palavras, mudar o seu coração, mudar a sua vida. Você e eu podemos pensar que estamos cheios da bondade de Deus, do amor de Deus, e não estarmos. Podemos pensar que quando falamos mal de alguém é acidental. Você não pode falar mal das pessoas, ninguém tem esse direito. Nenhum de nós temos moral para falar a respeito da vida de quem quer que seja, porque você só é aquilo que Deus te fez ser. Se você é o que você é porque Deus está na sua vida. Tira Deus e você vai ver o que sobra. Tira Deus e você vai ver o que sobra. Como é que autoridade eu faço isso, irmãos? Quando levaram uma mulher pecadora diante de Jesus, a mulher apanhada no próprio ato de adultério, levaram diante do Senhor e disseram, Senhor, essa mulher pela lei, ela merece ser apedrejada. E Jesus vai dizer, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a apedrejá-la. Sai todo mundo e vai embora, fica só Jesus e a mulher. E Jesus diz, cadê os teus acusadores, mulher? Ele diz, ninguém te condenou? Ela diz, não, Senhor, ninguém me condenou. E ele vira para ela então, vai em paz, porque nem eu te condeno. Vai em paz e não peca mais. Jesus tinha toda a autoridade para virar para aquela mulher e dizer, olha, você é assim assado e você merece a condenação. Mas ele não fez isso, porque ele não veio para julgar ninguém, irmãos.
Ele veio para salvar os homens, Ele veio para libertar os homens, e esse tem que ser o nosso papel. Se você quer ser boca de Deus, isso tem que sair de você. Esse apontar o dedo, esse julgar as pessoas. E aquilo que falamos está o tempo inteiro no nosso coração. Tiago diz que todo tipo de briga, todo tipo de inveja, todo tipo de ressentimento, de guerra que está dentro do nosso coração, vem exatamente dessas coisas. Esta guerra pode ser definida como espírito que luta e que está dentro de nós. Tiago diz isso, Tiago 4:1. Coloca Tiago 4:1 para nós. Tiago vai dizer algo importante. De onde procedem as guerras? De onde procedem as brigas? Estamos aí com o mundo cheio de guerra que está entre vocês. De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Por que a gente é briguento às vezes, irmãos? Esse conflito não está do lado de fora, ele está dentro de nós. Ele precisa ser tirado de dentro de nós. Precisa ser removido das nossas vidas em nome do Senhor. Oh Deus! É impossível que um crente dirigido pelo Espírito Santo fale qualquer coisa que não seja bondade, que não seja misericórdia, que não seja justiça. Tiago vai dizer em Tiago 3:11 e 12, ele vai falar algo muito interessante. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e salgada? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona? Ou a videira pode produzir figo? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A Bíblia não diz que água salgada e água doce não devem vir da mesma fonte. Não é isso que Tiago está dizendo aqui. Ele não está falando, olha, da água salgada e água doce não pode vir da mesma fonte. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é impossível. Ele não está dizendo que não pode, ele está dizendo que é impossível, não há forma. A palavra em português ela é fraca, a palavra no original ela é muito mais forte. É impossível uma pessoa hoje falar coisas boas e amanhã falar coisas más. É impossível você estar pregando e de repente você está falando da vida alheia, irmão, da vida alheia. Tem alguns vídeos que andam por aí pela internet de pregadores que no meio da mensagem soltam um palavrão. Coloca uma palavra que não deveria estar ali naquele lugar. Palavra que não deveria nem estar na boca do crente em qualquer lugar, mas está ali. Por que isso, irmão? Porque o coração está cheio disso. É ou não é? Vocês estão aí? Ô Senhor, devemos reconhecer que não podemos andar no Espírito, sermos cheios do Espírito e ao mesmo tempo proferirmos palavras de impiedade. Não. Não podemos, irmãos. Os discípulos no dia de Pentecostes não falaram sobre a influência do Espírito só quando tocados por esse êxtase. Não. A partir daquele dia, as palavras deles foram palavras do Senhor na boca deles. Aleluia. Um dia eu estava viajando do Espírito Santo para Belo Horizonte, do estado do Espírito Santo para Belo Horizonte, estava participando de uma conferência ali, de uma convenção de pastores, e eu tinha que ir para Belo Horizonte, e havia um carro com alguns pastores que estavam indo para Belo Horizonte, e eu pedi boleia, não é? Eu ia de autocarro, mas pedi boleia para eles. Eu me arrependi, irmãos. Primeiro, a velocidade que o carro andou o tempo inteiro, quase matou do coração. Eu falava, Senhor, eu tenho uma filha pequena para cuidar, eu só tinha Axel naquela altura. Tem uma mulher nova ainda que se eu morrer, ela casa de novo. Tem misericórdia da minha alma, me ajuda. E não houve uma conversa sobre Deus, sobre Bíblia, sobre nada disso. Às vezes a gente está ali na base e a nossa conversa é toda sobre Deus, toda sobre o Senhor. A gente às vezes brinca com coisas, mas voltamos sempre à palavra do Senhor, porque é isso que está no nosso coração, irmão. Eu não sei falar de outra coisa. Não me peça para falar de outra coisa. Eu até posso dar um palpite aqui e acolá, mas eu vou sempre te trazer de volta para a palavra de Deus, porque esse é o meu lugar.
Esse é o lugar onde eu quero estar, eu preciso estar. Ô Senhor, em Efésios capítulo 4, verso 20 a 29, não vou ler o texto que é longo, mas depois em casa você lê, por favor. Paulo não diz que uma língua incontida é uma fraqueza que devemos tentar conquistar. Porque às vezes nós pensamos, não, a nossa língua incontida, essa língua que fala muitas vezes aquilo que desagrada a Deus, eu preciso conquistar isso. Paulo não está dizendo isso. Ele não está dizendo que é uma fraqueza da carne que devemos suportar. Antes, pelo contrário, ele está dizendo que ela é indesculpável sob toda e qualquer circunstância. Não importa qual a circunstância, ela é indesculpável. Quem fala mal, quem fala errado, quem fala da forma que desagrada a Deus, não há como você justificar. Em Eclesiastes diz, olha, Deus está no céu, você está na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras. Sejam poucas. Não fale muito, irmão. Quem fala muito, erra muito. Há um ditado diferente, que eu não vou nele, né? Mas quem fala muito, erra muito. Lá na roça tem um ditado lá que... Não quero entrar nisso. Em segundo lugar, e apressando aqui, se você quer que as suas palavras sejam palavras de Deus e que Deus use a sua boca, se você quer que as suas palavras tenham poder, então você tem que manter uma vida de pureza, de santidade, amém? Sem pureza não há poder na palavra. Eu posso falar um monte de coisa aqui para vocês, mas minhas palavras não serão nada. Não há poder em mim se não houver pureza em meu coração, se não houver santidade em minha vida. Mas deixa eu colocar você aqui numa situação difícil. Já estou caminhando para o final da minha palavra. Mas eu quero colocar você numa situação em que você deve pensar. Primeiro, você não tem poder nas suas palavras se você não tiver uma vida santa. Segundo, você não pode, por você mesmo, manter-se santo ou manter-se puro. É o grande conflito da alma. Eu não posso ser usado por Deus sem ter uma vida santa. E eu não posso manter-me a mim mesmo em santidade. É muito difícil, não é? Mas o Senhor tem uma solução para isso. Ele nos deu o Espírito Santo, irmãos, que é santo até no nome, não é? Espírito Santo. Ele está em nós. E Ele ajuda a gente, as nossas fraquezas, sim ou não? Porque às vezes a gente não consegue nem falar. Mas o Espírito Santo, diz Paulo em Romanos 8, que Ele nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas debilidades. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo. Se você quer ter poder nas suas palavras, então tenha uma vida de santidade, submissão ao Espírito de Deus. Submeta ao Espírito Santo e você vai ver a bênção do Senhor sobre você. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, quando esteve aqui na terra, suas palavras tinham muito poder. No último verso do capítulo 7, no verso 29 do livro de Mateus, lá diz que as pessoas olhavam para Jesus e viam autoridade nas suas palavras, porque ele falava não como os fariseus, mas ele falava com autoridade. A autoridade não é algo que você impõe, é algo que você tem. É algo que está em você. Aleluia. Há poder na sua vida. Para que haja poder na sua vida, você precisa ter uma vida de santidade. Amém? Precisa ter uma vida de santidade. Agora, observem bem, que Jesus, Ele viveu esta vida, Ele pregou a palavra, Ele falou da palavra, e Ele vai dizer em João, capítulo 17, versículo 8, Ele vai dizer assim, eu lhes dei a minha palavra, eu lhes dei a tua palavra. Aqueles que tu me deste, eu dei para eles a minha palavra. Olha aí. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente, e reconheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Essa palavra está com você, irmão. Está na sua vida, amém? Você crê nisso? Dá lugar à palavra. Dá lugar à palavra. Em nome de Jesus. Então, quando nos entregamos ao Espírito Santo, Ele nos leva a falar de coisas e palavras vindas do próprio Deus. Isso vai mudar corações e vida de pessoas.
Às vezes você não precisa falar muito. A pastor não tem um repertório grande da palavra de Deus, não tem problema. Basta você dizer às vezes uma frase, uma palavra só, para mudar a vida de alguém. Às vezes a sua própria presença vai trazer paz a um conflito que possa existir dentro da sua casa, na sua empresa, onde quer que você vá. Você tem que ser esse elemento que transmite paz, esse terra, aonde toda a tensão vem em você e desaparece. Deus quer te usar para isso. E o mundo precisa disso, sim ou não? Agora, o que polui a vida do cristão? O que polui as nossas vidas? É o pecado, irmão. O pecado nos contamina. O pecado nos faz afastar do Senhor, né? Todo pastor, todo crente, todo homem, toda mulher que alberga, que deixa que um pecado esteja dentro do seu coração, né? Ele não tem nada para dizer às pessoas. Você não terá nada a dizer a quem quer que seja, se você vive na prática do pecado, se você tem uma vida de pecado. Eu não estou dizendo errar, porque todos nós erramos. Falhar, todos nós falhamos, mas permanecer no erro é uma outra coisa. É uma outra coisa, totalmente diferente. Você não tem nada para dizer a quem quer que seja, se você não tem uma vida de santidade. Jesus falou assim, aquele que não tem pecado, joga a primeira pedra. Por que ninguém jogou? Porque cada um começou a examinar-se a si mesmo. E um olhava para si e pensava, eu faço isso, o outro pensava, eu faço aquilo, eu faço o mesmo que ela faz. E um por um vai saindo, desde o mais velho até o mais novo. Vai todo mundo embora. Então aí, Deus é maravilhoso, irmãos, Ele fala conosco. Toda palavra que você falar estando em pecado é vã. Você pode ter igreja cheia, isso não é problema, irmão. Às vezes nós classificamos um pastor que está com a Bíblia, que fala a verdade, pela quantidade de pessoas que está seguindo ele. Quando você depender da maioria, você pode mudar que você está no lugar errado. A maioria nem sempre está ao lado daquilo que é a verdade. Só você ler a Bíblia e você vai ver isso. Quando alguém diz assim, a voz do povo é a voz de Deus, é um erro. A maioria está com a verdade, é um erro. Às vezes a verdade está com um só, ou com dois, ou com uma meia dúzia. Está entendendo? Você não pode esperar e olhar para as coisas com base naquilo que seus olhos estão vendo. A igreja está lotada, está cheia. Logo, Deus está com esse pastor. Nem sempre. Pode ser que sim. Pode ser que não. Estão aí? Palavras podem, às vezes, ser até palavras piedosas. Às vezes, a sua mensagem, a sua pregação pode ser bíblica. Você não está falando nada fora da Bíblia. Mas ela não vai ter significado nenhum se o vaso estiver sujo. Se você for um vaso contaminado, o que colocar em você vai ficar contaminado. Pega qualquer líquido, qualquer cereal, qualquer coisa e coloca num vaso sujo para você ver. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar contaminado, irmão. Vai ficar podre, não serve para ser utilizado. Amém? Escute isso que eu vou dizer. O pecado esvazia a autoridade na vida do cristão. Por que nós não temos poder dentro das nossas casas? Por que quem domina dentro da nossa casa é o diabo, muitas vezes? Ele não deveria ser páreo para você, e nem deveria ser força suficiente para enfrentar você. Mas ele enfrenta e vence dentro da sua casa. Quantos casamentos são desfeitos? Quantos filhos são levados para o erro e para o pecado? Quantos lares destruídos em pleno século XXI, nós vemos isso acontecendo todos os dias. Filho que assassinam seus pais, pais que assassinam seus filhos. Brigas internas dentro das casas. O que está faltando, gente? Não está faltando Deus aí? Eu posso ser o melhor pastor, se eu perder a minha casa, de que adianta?
Porque o maior testemunho da minha fidelidade a Deus e do meu compromisso com Deus é a minha esposa, que dorme comigo todo dia, que anda comigo, que almoça comigo, que vive comigo. Se ela não conseguir ver Deus na minha vida, não adianta vocês verem, porque ela é a pessoa mais próxima de mim. O que conta não são suas palavras, não é a sua inteligência, não é você aplicar bem as coisas. O que importa, na verdade, é se há pureza ou não. Amém? Só palavras não resolve. O que gera saúde é palavras que procedem de uma boca pura, de um coração puro, de um coração quebrantado, temente a Deus. Aleluia. O que você está tirando do seu baú de tesouros? O que você está tirando lá de dentro? Jesus falou em Mateus 12,35, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira coisas más. Coisas más. Deus quer a felicidade e a bênção para as pessoas, irmãos. Mas você tem que ter interesse nisso. Deixar que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Esse tem que ser o seu posicionar diante do Senhor. Leve isso no seu coração. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode oferecer o que não está em você. Você não pode basear no que o outro disse. Você tem que basear naquilo que você vive. Naquilo que está cheio o teu coração, a tua boca vai falar. Aleluia. Glória a Deus. E por que não estamos sendo eficientes? Porque o nosso testemunho não é bom. Porque o nosso conselho é irrelevante muitas vezes. Aconselhamos as pessoas, mas não há mudança nelas. Porque as pessoas vêm e continuam como estão. Alguma coisa está errado. Há algo que não está bem aqui. E eu quero te fazer pensar sobre isso. Nossas palavras não têm valor nenhum se não for acompanhada de uma vida de santidade, de pureza e de busca de Deus. Pastor, essa palavra é dura. Eu sei que é. Eu sei que tem pessoas que veem pela primeira vez aqui. Eu peço desculpa a vocês. Mas eu não tenho outra palavra para vos dizer. Eu gostaria de tê-la. Sinceramente, essa palavra, antes de chegar a você, chegou a mim. Eu sou o maior atingido por esta palavra, porque a verdade, da forma como eu estou te passando, ela é muito maior da forma como Deus trouxe para mim. Aleluia. Deus nos ajude, irmãos, a levar esse assunto a sério e começarmos a atentar para o que falamos, olhar para as nossas palavras. Isso pode parecer complicado, sabe? Isso pode parecer até legalista de um certo ponto, até radical da minha parte dizer isso. Isso pode parecer até improvável. Mas é exatamente por ser improvável, por parecer legalista e por parecer impossível, é que me motiva. Aleluia. O que me faz desejar ter uma vida de santidade é porque aos olhos de muitos isso é impossível. E eu sei que é perfeitamente possível, porque se a Bíblia diz para você ser de santo, porque eu sou santo, é porque é perfeitamente possível, não na sua força, não no seu poder, não na sua capacidade, mas na presença do Espírito de Deus, agindo em você, freando os seus lábios, evitando com que você fala ou diga coisas que desagradam ao Senhor, que possa trazer prejuízo para a sua vida. Eu não consigo falar do último ponto, mas fique com essa palavra no seu coração. Pense nisso hoje. Leia a Bíblia depois, leia a Bíblia nos textos que eu citei aqui, volte a lê-los novamente e deixe o Espírito Santo falar com você, mudar você. Talvez você está colhendo o que você plantou hoje. Talvez o que está acontecendo com você é colheita, irmão. Você semeou tanta discórdia, tanta dúvida.
Tanta separação, tanta divisão, tanta palavra jogada ao vento, tanta coisa mal falada, que talvez você esteja colhendo hoje e não entende isso, por isso você às vezes está desanimado. Mas olha, Deus nos livra do pecado, não da consequência dele. Se tem uma coisa que você tem que lidar é com a consequência do seu erro. Semear, ninguém é obrigado, irmãos. Ninguém é obrigado a semear. Agora, colher sim. Porque se você não for lá colher, a colheita vai cair em cima de você, de algum modo ela vai chegar. Quer seja boa, quer seja má, ela vai bater na sua porta. Porque é seu, não é do outro. Ninguém colhe o que não semeou. Ninguém colhe o que o outro plantou, irmão. Isso é um princípio estabelecido por Deus e que não pode ser mudado. Então começa a semear coisas boas a partir de hoje, palavra boa sobre os outros. Sai da sua boca coisa boa para abençoar as pessoas. Não maldiga de ninguém, não seja um maledicente, não seja boca suja. Eu vejo às vezes criancinhas pequenas falando palavrão. Onde que ela aprendeu? Ela não nasceu com esse vocabulário. Não. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai às vezes falava assim coisas que não devia, como um homem descrente, e ele falava assim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Mas isso não funciona, irmão. A longo prazo você vai fazer o que ele faz. Ele fumava. E proibia a gente fumar. Mas a gente fumava. Não é? Fumava. Com 7 anos eu comecei a fumar. Fiz o meu primeiro cigarro e dei um trago daqueles. Não adianta, irmão, não tem jeito. Só há uma coisa que quebra isso, é a presença de Deus. Quando a presença de Deus entra numa família, ela muda tudo. Tudo aquilo que são maldições são quebradas. Tudo aquilo que é mal, que está contra a sua vida é desfeito. Deus começa a abençoar a sua casa. Vamos ficar de pé? Eu não tenho tempo de falar mais. Olha que eu tinha muita coisa para falar para vocês. Não faça coisas erradas e espere que os seus filhos não venha depois imitar você, sabe? Eu sei que a misericórdia de Deus, quando entra numa casa, ela muda. Ela muda. Ela muda a gente. E eu sei que Deus pode mudar a sua vida. Eu sei que Deus pode mudar o rumo de todas as coisas, porque Ele é Deus, irmão. O Espírito Santo está com a gente. Não tente fazer as coisas do seu jeito, porque não vai dar certo. Faça do jeito do Senhor. Quero convidar aqui os pastores, nós vamos para a mesa do Senhor. Quisera eu ter tempo para a gente conversar mais sobre isso. Porque Deus quer usar pessoas, Deus quer usar você. Existem pessoas que estão à espera de você, de uma palavra sua. Aleluia. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos diferentes. Estas palavras não são para te condenar, irmão, eu não tenho esse objetivo. Porque se eu fizesse, o primeiro a ser condenado seria eu. Eu seria o primeiro da fila. Porque eu não sou de mim mesmo. Não há nada bom em mim. Não habita nada bom em mim. Paulo diz em Romanos 7, ele diz, eu sei que na minha carne, eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum. Não há nada de bom em mim. Mas eu entendi uma coisa, que se eu me submeter ao Espírito Santo,
eu posso ser diferente. Eu posso ser diferente. Quando eu era criança, eu olhava para as coisas à minha volta e dizia: eu não quero isso para mim. Eu não quero aquilo para mim. Eu não quero aquilo outro para mim. Mas eu não sabia como evitar que aquelas coisas fizessem parte da minha vida. Vi o casamento dos meus pais, vi o casamento dos meus irmãos mais velhos, sou o mais novo deles. E eu falava: não quero para mim isso. Mas a pergunta que não queria calar dentro de mim é: como eu posso evitar isso? O dia que Deus entrou no meu coração foi a resposta para a minha alma. Eu disse: sim, eu posso ser diferente por Deus, pela presença do Senhor na minha vida. Você pode, irmão. Com a ajuda do Espírito Santo, você pode fazer a diferença. E Deus espera isso de você. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo que Tu tens falado conosco. Agora, Deus, nós vamos para a Tua mesa, para a Tua presença. Quero pedir ao Senhor que venha sobre as nossas vidas nesta manhã desse dia. Abençoa a vida de cada um dos Teus servos que vão participar do Teu corpo e do Teu sangue. Que a Tua bênção seja sobre nós. Em nome de Jesus.